Queridos, encontraram? Diz assim, ó: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está ali em pé. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Nem isso ele queria, levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Disse Jesus: digo-vos que o publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Hoje, 31 de outubro, completam 504 anos da reforma, chamada Reforma Protestante. É um acontecimento extraordinário na vida da igreja ao longo dos séculos. É um registro que marcou a história da humanidade, a cultura, o comércio, toda a filosofia, o comportamento social, mas em definitivo marcou o reavivamento da palavra, a busca pelo Senhor e pela verdadeira palavra concernente o que se diz a respeito das doutrinas e da salvação. O custo foi alto de tudo isso. Vamos lembrar que quando Santo Agostinho de Hipona, lá no 4º século, escreve e fala sobre o Espírito Santo, doutrina da Trindade, e muito do que nós sabemos hoje que veio deste monge Agostinho, lá de Hipona, ou na África. Este homem deixa muita coisa, até chegar 1225, nasce Tomás de Aquino, o grande doutor da igreja. Tomás de Aquino, sábio, morreu jovem, meu Deus, 49 anos de idade ele faleceu. Era chamado também o boi mudo, era o apelido. O cara grandão, escritor, ficava dias calado com a pena escrevendo a súmula teológica, a soma da teologia que ele escreveu. Ele morreu em 1274. Tomás de Aquino escreveu 1.500.000 palavras na Suma Teológica. Ele escreveu mais do que Aristóteles. Todas as palavras de Aristóteles, o grande filósofo, foi 1 milhão de palavras. Dele 1.500.000 palavras. Além de muitos sermões e muitos escritos. Portanto, a Suma Teológica rege a vida da igreja com uma doutrina muito boa. Tomás de Aquino escreveu o que praticamente depois, ao longo dos tempos, os teólogos foram desdobrando. Veio muito da base deste homem. Foi uma bênção. Mas quando chega mais tarde, no século seguinte, a igreja está muito fora. Aí acontecem muitas coisas difíceis e se afastam mesmo. Então Deus levanta John Wycliffe, 1384. Ele nasce em 1320 e morre em 1384. Esse John Wycliffe, do Reino Unido, professor de Oxford, começa
a dizer e a denunciar o que estava errado. E para que o povo simples soubesse da verdade, ele traduz a Bíblia do hebraico e do grego para o inglês. A grande tradução, então, do John Wycliffe. Tem até uma organização, uma sociedade bíblica com esse nome. Tem escolas com esse nome, escola de tradução. O John Wycliffe. Mas o John Wycliffe foi condenado pelo que ele denunciava. E foi queimado vivo numa fogueira porque ele denunciava isso. Mais tarde, vem então John Huss. O Huss que no culto primeiro aqui, o Dr. Paulo, professor da nossa faculdade, já mencionou. Que viveu de 1372 a 1415. Este levanta também essa questão, que a salvação era pela graça, pela fé, não era por obras. E quando ele começa a fazer isso, ele também é julgado por um concílio, é condenado e também queimado. Quando foram queimá-lo, ele disse a célebre frase: vocês estão queimando o Huss, o ganso, só que daqui 100 anos Deus levantará um cisne. Outros disseram que a frase foi: Deus levantará uma águia e vocês não poderão matá-la. 103, 104 anos depois, Deus levanta Martim Lutero. E Martim Lutero tem um trabalho extraordinário de pesquisa da palavra, e ele mesmo se angustia porque ele quer conhecer Deus de perto. Ele tinha sido um cara devasso, perverso. Ele se converte e ele tem grandes lutas para encontrar de fato a verdade. Ele começa lendo a palavra, e a sua epístola preferida foi a carta aos Romanos. Quando ele descobre, principalmente no capítulo 4, que a salvação é pela fé, que é pela graça de Deus, que não vem de obra para que ninguém se glorie. Aí nós temos a grande descoberta das 5 solas, ou somente. Ele diz: sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Cristo, somente Jesus Cristo é o mediador; sola Escritura, a verdade e a autoridade está na palavra, não em homens, está na palavra. Soli Deo glória, a glória é dada somente ao Senhor, a Deus. Foram os 5 pilares da reforma, e foi algo extraordinário. Leão X, o Papa na época, comete uma grande besteira. Para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma, ele diz então que as indulgências, indulgentiado latim, ser gentil, colaborar, facilitar, vai melhorar. Não apenas com missas e rezas e penitências que é feito pelas pessoas, você vai ter indulgência, vai ter gentileza. Mas vamos melhorar. Mesmo aqueles que já morreram, se o parente vir e trouxer ouro, prata, dinheiro, e colocar no gasofilácio, e aí dependia da família, do que o cara tinha feito. Quando você colocar o ouro, a prata, as moedas, o valor que cai no fundo do gasofilácio, a alma dele vai ter uma indulgência, vai ter uma gentileza lhe oferecida. Ser gentil, a palavra é essa. Então a alma sairá do purgatório que estava em sofrimento e subirá para o céu. Isso eram as indulgências.